Desde que foram inventados os primeiros jogos em meados de 1900, eles sempre vieram acompanhados de algumas lendas, sejam essas lendas macabras ou até mesmo meio toscas. Pessoas gostam de inventar histórias e lendas e no mundo dos games não é diferente. Nesse iceberg irei falar das terríveis lendas já criadas no mundo dos games, então se acomode aí e vamos nessa. Começando com o famoso GTA San Andreas, um dos games que mais rendeu lendas urbanas ao longo de sua vida. Onde uma de suas lendas que ficou em mistério por bastante tempo, que foi a de um buraco perto do aeroporto lá do deserto. Nesses buracos havia alguns sacos pretos e pelo que parecia, nesses sacos haviam corpos de pessoas. O que deixava tudo ainda mais intrigante era o fato de ter uma caminhonete perto do local, dando a entender que alguém havia jogado aqueles corpos naquele local e que aquela caminhonete havia sido usada para carregar esses corpos para lá. Depois de um tempo, foi descoberto que aquelas coisas realmente eram corpos e que aquilo era uma referência à máfia de Las Vegas, o que faz total sentido, já que aquela área do mapa é chamada de Las Venturas e Las Venturas é uma paródia de Las Vegas. Fora que em um vídeo do GTA San Andreas Stories, que nunca saiu, conta alguns acontecimentos antes da morte do CJ. Nesse vídeo podemos ver esses mesmos corpos empacotados sendo despejados, dessa maneira desvendando essa lenda. Em Half-Life podemos encontrar um homem chamado G-Man, um personagem bastante misterioso. Esse homem é bem conhecido pelo seu comportamento meio estranho e usar poderes que estão acima dos seres humanos. Dentro do game, em vários casos esse personagem pode facilitar ou até dificultar a sua gameplay conforme o game avança. Em alguns vídeos que foram feitos pelos fãs do game, eles o descrevem como uma pessoa de olhar frio, enigmático e muito estranha, um personagem criado para ser realmente macabro, tanto que encarar ele por muito tempo é bem difícil. Conquer Bad Fur Day é um game de Nintendo 64 cheio de coisas estranhas e bizarras, mas nada supera esse esquilo que se joga em um buraco durante uma missão. Após Conquer ter derrotado o Conde Bátula, um dos esquilos aldeões que sofreu um ataque do vilão acaba sobrevivendo, ou quase. Já que logo depois rola um ataque zumbi no local e a reação de Conquer e a mais óbvia é metralhar todos eles, mas a honesta reação do aldeão é a mais estranha, pois em um momento ele está bem e no outro ele apenas sai correndo e se joga em um buraco, sendo assim, ele morre. É como se ele não quisesse mais viver e já não aturasse mais tudo aquilo, sendo assim, pra ele essa foi entre aspas a melhor forma de escapar de tudo. Agora, em um dos Mortal Kombat arcade de antigamente, existia um bug que rolava com o personagem Scorpion, deixando ele de cor vermelha e mudando seu nome para Ermac, que traduzido fica erro de macro. Então sim, muitos na época pensaram que aquilo se tratava de um personagem secreto, quando na realidade era apenas um erro. Anos foram se passando e os criadores da saga MK decidiram criar de fato o personagem e adicioná-lo ao game, pois esse personagem / bug foi muito aclamado pelos fãs da saga na época. Em um documento em Resident Evil 4 clássico chamado de Sera e a Terceira Festa, podemos notar que tanto Louis quanto seu avô reconheciam atalhos que podiam levá-los a qualquer local daquela área. Sim, Louis tinha um avô, nem eu sabia dessa. Eu fui analisar algumas coisas para poder fazer o roteiro desse vídeo e cara, eu fiquei de cara com isso. Porém, esses caminhos jamais foram revelados no game, tão pouco se o avô de Louis faleceu ou não, mas de acordo com essa lenda, o avô de Louis é o Mercante, pelo simples fato deles nunca terem se encontrado no game inteiro e também pelo fato do Mercante conseguir chegar nos locais muito mais rápido e primeiro do que nós durante o game. Meio que assim como Louis faz. Antigamente em Super Mario Bros 3 tinha uma lenda que consistia no seguinte, que tudo aquilo não passava apenas de uma peça de teatro, ou seja, tudo que se passa no jogo era apenas uma encenação e o público era justamente nós, os jogadores. Essa lenda nasceu após uma pessoa notar que a cortina que aparece logo na abertura do game e algumas de suas plataformas estavam meio que presas no teto, fora o final das fases que parecia a parte de trás de um palco, ou seja, por trás das cortinas, se é que me entendem, jovens. Após anos se passarem, o Shigeru Miyamoto resolveu confirmar essa lenda em uma de suas entrevistas, quando uma pessoa perguntou a ele se Super Mario Bros 3 se passava mesmo em uma peça de teatro. Ele apenas respondeu essa pergunta balançando a cabeça, ou seja, resolvendo a lenda que havia ficado na cabeça de muitas pessoas durante muitos anos. Indo agora para o GTA 4, temos uma lenda bastante esquisita, digamos assim, jovens. A lenda do Homem-Rato. De acordo com essa lenda, poderíamos encontrar esse Homem-Rato nas profundezas dos metrôs do game. Esse Homem-Rato teria uma aparência bem bizarra, sendo metade homem e metade rato, e claro, ele andaria em pé. Também, de acordo com a lenda, se víssemos esse Homem-Rato e ele nos visse, ele se tornaria agressivo e tentaria nos atacar. Uma lenda, digamos que simples, porém bem esquisita, né?
Duck Hunt, um game clássico do NES, o qual nós atiramos nos patos que passavam voando na tela, jogo esse o qual ficávamos com muita raiva quando errávamos os patos e aquele cachorro maldito ria da nossa cara. Muita gente já quis atirar nele, porém nessa versão de NES não era possível. Apenas na versão que saiu para os arcades era possível arregaçar a cabeça do dog na bala. É meio que uma agressão a animais explícito ali em um jogo? Mas... De volta em GTA San Andreas, ao lado da casa de Catalina, podemos notar algumas covas e principalmente uma pá bem ao lado dessas covas. Sabemos que Catalina é uma mulher bastante nervosa, isso fica notável pela maneira na qual ela trata o CJ, mas de acordo com a lenda, essas covas são dos seus antigos namorados, os quais devem ter estressado muito ela ou até mesmo traído ela, a deixando bastante irritada, e como ela é uma psicopata, acabou os matando e os enterrando ao lado de sua casa. Existe uma lenda em FNAF 1 que consiste em você colocar os números 1987 na Custom Night, que juntos forma 1987, o exato ano que ocorreu aquela mordida que todos nós sabemos muito bem, mordida essa que também nos foi mostrada em FNAF 4. Porém, essa lenda foi criada no começo de FNAF, lá em 2014. Na época, as pessoas diziam que assim que colocasse esses números, você tomaria um jumpscare do Golden Freddy. Isso na época repercutiu bastante, porém não passava de uma simples mentira. Mas o tempo passou e o nosso querido Scott Calton ficou sabendo dessa lenda e decidiu fazer uma pegadinha, atualizar o game. Então, o que era mentira passou a se tornar realidade. Hoje em dia, nas versões atuais do game, você tomará um jumpscare do Golden Freddy caso digite esses números na sequência correta, exatamente na Custom Night de FNAF 1. Em Sonic CD, lançado para o Sega CD, um certo periférico que foi criado para o Mega Drive para unicamente fazê-lo ler CDs. Existe um Sound Test que permite escutar todas as músicas e efeitos sonoros do game. Esse tipo de coisa escondia um segredo. Tem uma parte nesse game que se você colocasse uma sequência de números específica, você iria ver como se fosse uma concept art do Sonic e ao mesmo tempo tocaria uma música de fundo. Porém, a sequência de números mais conhecida é a 46, 12, 25. Deu pra ver o porquê, né? Então, essa versão que contém esse tipo de coisa é apenas a versão americana do game, já que a versão japonesa é assustadora, mas nem tanto. Mas isso tudo não passou de uma pegadinha do criador de Sonic CD, pegadinha essa que fez muita gente ficar traumatizada na época. Camdrome, um game de realidade alternativa que se iniciou em 2013. Esse game surgiu em uma cabine na PAX Prime e esse computador era o próprio Camdrome. Ele apresentava um vídeo que supostamente era uma transmissão ao vivo com algumas pessoas sendo assassinadas por um cara que utilizava uma máscara de boneco. O evento PAX Prime era dividido em stands, o que fazia o pessoal não saber dizer ao certo do que se tratava esses stands, o qual tinha um PC com a tela cheia de sangue mostrando aqueles vídeos horríveis. O que fez com que tudo ficasse ainda mais estranho é que ninguém buscou o computador após o término do evento, ele simplesmente foi deixado por lá. Após isso, algumas pessoas que conseguiram gravar alguns vídeos daquele computador conseguiram também descobrir um link esse que redirecionava as pessoas ao Twitter do próprio Camdrome. Nesse Twitter eram postadas algumas pistas de alguns assassinatos, fora que após um tempo essa conta mudou de nome, passou a se chamar de Ben Richard, sendo uma das vítimas que sobreviveu e ainda por cima conseguiu invadir a conta e mudar seu nome. Esse mesmo sobrevivente começou a se comunicar com as pessoas que seguiam o Twitter de Camdrome, porém após um tempo ele desapareceu. Bom, resumindo claramente, esse é mais um ARG. ARG o qual não sabemos o final. Em Bully, se ficarmos perto da igreja durante um tempo e esperarmos anoitecer, podemos escutar algumas coisas bizarras conforme vai ficando mais tarde no game. Quanto mais tarde vai ficando, as coisas só vão piorando. Óbvio, não dá pra entrar na igreja, porém dá pra escutar coisas bem estranhas, como se estivesse rolando um ritual lá dentro. Ritual esse que envolve desaparecimento de crianças, se é que me entendem. Claro que eu quero dizer sacrifícios. Pessoas dizem que tudo piora a partir das 3 horas, porém o Jimmy não fica acordado até essa hora, ele acaba desmaiando
privado de sono às 2 horas da noite. Dizem por aí que esse sistema do Jimmy dormir às 2 da manhã imposto pelo jogo é na verdade uma forma de não conseguirmos identificar, tampouco descobrir o que rola naquele local. Eu não vejo nada demais, pois essa lenda tem bastante furos, então nem vou comentar nada sobre. Em uma das creepypastas de Pokémon Red, diz sobre um Pokémon fantasma que só pode ser encontrado em um cartucho amaldiçoado do game. Diz também que é possível ter esse Pokémon amaldiçoado em seu time com um ataque chamado Curse, que traduzido fica amaldiçoado. De acordo com essa creepypasta, os Pokémons adversários não conseguem atacar esse Pokémon e que se você utilizar o ataque Curse desse Pokémon, tanto o Pokémon adversário quanto seu treinador irão morrer. Dessa forma, o game irá prosseguir normalmente entre várias aspas, já que após você derrotar a Elite Four e o seu rival, o game dará um tipo de time skip. Dessa forma, você passa a controlar um idoso que aparentemente é o Red, passeando pela Pokémon Tower em Lavender Town, até de repente encontrar esse mesmo Pokémon fantasma por lá, dessa forma tendo de enfrentá-lo, porém com apenas um golpe chamado Debater-se, ataque esse que arranca sua própria vida. Após a vida de Red estar bem baixa, o Pokémon fantasma ia e utilizava o golpe Curse e te matava. Depois de um tempo, aparecia na tela a imagem do Pokémon fantasma com uma frase que diz Ghost Cursed You, que traduzido fica fantasma te amaldiçoa. E na realidade isso não passa de obviamente uma creepypasta, ou seja, é só mais uma mentira do mundo dos games, que se tornou uma lenda. E bom, meus caros, esse foi o iceberg. Sei que não ficou tão grande assim, mas caso queiram eu posso trazer outro, porém bem maior e digamos que bem mais pesado e aterrorizante. Eu me despeço de vocês por aqui, até a próxima, fui!